Olá, saudação de paz a todos. Sou o professor José Ricardo Ferri, do canal Missão em Graça. Trago nesta tarde uma importante mensagem, sobre o cristianismo. Porque hoje no Brasil se fala muito em cristianismo, mas na realidade o cristianismo que nós vemos no dia de hoje é um cristianismo sem o Cristo. Cristo, o Messias, o ungido, aquele que se fez carne, habitou entre nós, aqueles que veio trazer a graça para nós, aquele que veio substituir Adão, o que trouxe o pecado a nós, e ele aniquilou o pecado. Não é este Cristo que nós vemos ser anunciado pela religião. Eles pregam o cristianismo, mas anunciam Moisés. Eles dizem que são cristãos, mas não querem nada com Cristo. As pessoas querem o nome de cristão. Principalmente os líderes evangélicos. Não interessa a ele o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, o eterno, o Deus, o Todo-Poderoso, que assim ele se identifica, que ele se fez carne, ele fez todas as coisas, que nada que foi feito se fez automaticamente, mas fez através da sua palavra, através do seu poder. Não é esse Cristo que nós vemos anunciado. Por que eles não anunciam o Cristo verdadeiro? Porque o Cristo que esteve entre nós, o Cristo da Bíblia, não dá lucro, não dá lucros financeiros, não condiz com a vida com essas pessoas que querem viver aqui nesta terra. Porque eles preferem pregar Moisés com o nome de Cristo. O evangelho que nós vemos ser anunciado no dia de hoje é Moisés, é o evangelho da antiga aliança, a qual o apóstolo Paulo ele nos manda apostatar de Moisés, deixar de lado Moisés, porque hoje vivemos por graça e não por lei, como é anunciado por Moisés. Mas isso não nos dá lucro. Por quê? O evangelho de Moisés era um evangelho de condenação e de morte, a qual Paulo nos diz. E é um evangelho de medo. É um evangelho que eles falam, se você não praticar os dogmas que a igreja, chamada igreja, apresenta para você, você vai ser condenado. Você não vai ser salvo. Eles apresentam sacrifício, como batismo, como jejum, como subir monte, como você dizimar, que o dízimo não é mais para o dia de hoje. Foi lá para o templo, a tribo dos levitas, foi para as viúvas e órfãos, e nunca foi dinheiro, e sim alimento para sustentar aquele povo que trabalhava no templo e para aquelas pessoas que não tinham condição. Hoje a igreja não frequenta isso, mas este evangelho de Cristo não nos dá nenhum respaldo, não dá lucro, porque a palavra fala: de graça recebeis e de graça dá. Não receba nada em troca do evangelho. É isso que Cristo veio anunciar. O evangelho que Cristo veio anunciar é que quando aquela pecadora foi pega no ato de adultério, foi levada até Cristo, Jesus inocentou ela e ela perguntou a Jesus: aonde nós devemos adorar a ti, a Deus? Nossos pais
adoraram em Jerusalém, ou é no monte, aonde que nós vamos adorar a Deus? E Jesus disse, olha, o tempo já chegou, o tempo é esse, que os verdadeiros adoradores adorariam Cristo em espírito e em verdade. Você não vê na Bíblia Jesus mandando as pessoas frequentar o templo mais perto da sua casa. Jesus nem torna a falar de templos ou de igreja. Jesus não faz essa confissão, esta ordem a ninguém. Isso aí é inventado pela religião, por Constantino, que criou todo esse embaraço religioso, tanto o catolicismo como o chamado evangélico. Tudo foi vindo do Constantino, que direcionou tudo, misturou o velho pacto com o novo pacto, e as pessoas vivem dizendo que são cristãos, mas vivem Moisés, não vivem o evangelho que Cristo mandou anunciar, que está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então, o cristianismo de hoje é o velho pacto, é Moisés, porque eles apresentam tudo isso que a lei escraviza o homem. O homem, seguindo a lei, tem os 613 itens que são vividos pela lei, e o homem é um verdadeiro escravo. Mas Paulo, ele escreve na sua palavra que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, é dado por Deus. Nós vemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, o apóstolo Paulo escreve que Jesus aniquilou o pecado. O pecado deixou de existir. Que pecado? O pecado, dito aqui, era a lei de Moisés que nos condenava, o pecado que nos separava de Cristo. Isto foi anulado. Então, não existe mais pecado. Eu não posso me dirigir a uma pessoa e dizer, você é um pecador, porque o pecado, ele foi anulado em Cristo Jesus. Hoje existe as obras da carne, que isso nós não se livramos dela. E se o homem cometer alguns delitos, chamadas obras da carne, muitos chamam de pecado, a palavra diz que a pessoa vai ser corrigida por Deus com vara e açoite, ali no Salmo 58. Mas Deus não retira dele a sua benignidade. Então, não há como o homem desvincular de Deus. Uma vez salvo, porque nós fomos salvos antes da fundação do mundo, salvo para sempre. Então, não há como a pessoa perder a salvação, como a lei de Moisés, como os pregadores de hoje diz. O próprio Jesus disse, das minhas mãos ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar das mãos de Cristo. Nós somos de Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, nós pertencemos a Ele. Se existisse, não existe, um ser que tirava as pessoas das mãos de Deus, esse ser seria muito mais poderoso que Deus, porque somos de Cristo, somos propriedade exclusiva de Deus, e como é que nós poderíamos ser retirados das mãos de Deus se não fosse um ser mais forte que o Todo-Poderoso, como nós, esse Deus que nós anunciamos, que é onipotente, onipresente, nós vemos a onisciência de Deus, né, em tudo. E seria uma aberração nós anunciarmos esse evangelho. Mas a religião, ela faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que eles esquecem que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele tem o controle de todas as coisas, que tudo está no controle de Deus, que é Ele que faz todas as coisas. Diz ali em Isaías que Ele fez o bem e o mal,
mas ele nos aconselha que façamos o bem, andamos a fazer o mal. Porque se nós fizermos o mal, nós vamos sofrer as consequências aqui nesta terra. Mas a nossa salvação eterna, como diz ali, ninguém pode roubar. Somos de Deus, pertencemos a Ele. Nós vemos um ato ali em Coríntios, daquele jovem, né, que ele estava tendo relação sexual com a sua madrasta e os irmãos lá de Corinto trouxe ele até Paulo e falou: o que nós vamos fazer com esse garoto? Paulo diz: olha, entregamos ele para a destruição da carne, né? Que ele vai ser corrigido na carne, mas não importa que o seu espírito seja salvo. Então, ele era um salvo, era um lavado, remido pelo sangue de Cristo, estava em transgressão, ali na obra da carne, iria sofrer as suas consequências, mas o tal era salvo, era de Deus, pertencia a ele, ninguém podia tirar das mãos de Deus. Quantos líderes evangélicos que batem no peito, falam: eu sou de Cristo, tem todas aquele aparato de uma santidade falsificada, que não cai num erro. Todos nós somos humanos, somos iguais. Eles que são hipócritas, que acham que são melhores do que os outros, mas o que fazem às escondidas, aonde fora dos holofotes, que são coisas, barbaridades. Eu estou neste meio há quase, aliás, há mais de meio século, né? Estou aí, conheço tudo isso, conheço todo o sistema, eu sei como é que é dentro e fora dos bastidores evangélicos, né? Então, não há um ser humano que poderia falar: eu garanto a salvação porque eu sou diferenciado, eu sou melhor do que os outros, eu sou santo. Não existe. Somos santos sim, porque Cristo nos santificou. Ele diz que com uma única oferta, um único sacrifício, Jesus, ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas temos que anunciar este evangelho. O evangelho a qual nós não somos dependentes de templos, porque Paulo anuncia ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que o Deus que fez os céus, a terra e todas as coisas que há debaixo do sol, acima do sol, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, essa questão de falar: olha, você vai ao templo que ali é a casa de Deus, é uma aberração, é uma mentira, não tem lógica, não é uma verdade. Isso é um meio de que as pessoas ficam presas em suas gaiolas, com medo de sair dali, com medo de perder a salvação. Mas o próprio Deus, aquele que habitou entre nós, ele diz: das minhas mãos ninguém pode o arrebatar, ninguém pode tirar. Somos feitura dele, pertencemos a ele. O próprio Deus, ele mora em nós através do Espírito Santo. Ele está em nós. Nós somos a verdadeira igreja. Nós somos templo real do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdote real. Não existe agora, em nossa época, um pastor. A Bíblia diz que há um só pastor, aquele que dá vida às suas ovelhas. Os demais são roubadores, são saqueadores, como nós vemos lá em São João, capítulo 10, versículo 10 ao 14, que nós vemos lá uma palavra que diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O sistema religioso pegou esta palavra e retribuiu a um ser mitológico, ao diabo. Ele diz: olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, não está escrito isso aí. Está escrito: o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham
vida e vida em abundância. Então, nós vemos que este ladrão está falando, vamos ver lá o versículo 11, 12, 13, está falando dos falsos obreiros, dos pastores, é deles que estão falando. Mas eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que eles ficam com medo de deixar a denominação. Olha, se eu deixar o meu pastor, eu estou deixando o meu pai espiritual. Se eu deixar o meu templo, eu estou deixando a casa de Deus. Não é uma verdade, isso aí é uma falsidade, é um meio de controlar massas humanas e escravizar o povo. Porque o povo tem que levar lá os seus 10% do seu salário, do seu ganho. O povo faz ali dissensão entre famílias, porque eles dizem que aqueles que não são daquela religião, daquela caixinha, não são salvos, não são filhos de Deus. Então começa a criar uma desunião, às vezes entre esposa e esposo, entre pai e mãe, entre filhos e seus pais, por causa da religião. Que eles falam que religião quer dizer religar homem com Deus. Não é uma verdade isso. Religião, ela distancia o homem de Deus. O homem fica preso à religião e fica fora de Deus, como o cristianismo que é pregado, é anunciado nos dias de hoje, é um cristianismo sem o Cristo. Cristo jamais estaria nessa vergonha desse teatro que nós vemos nesses templos, esses pula-pula horrível que você não sabe qual a origem daquilo, o que é aquilo, esses apresentações, é copo d'água, é sal, é fotografia, é chave de casa, vende broto de feijão, é uma salada que ninguém entende nada, chamado de cristianismo. E eles falam, venham louvar a Deus no templo tal, hoje irá acontecer o milagre aqui, como que Deus fosse obrigado a estar naquela casinha fazendo o milagre que eles querem ver. Então criam-se uma peça teatral, pessoas são pagas para fazer o seu teatro, dizendo ali, eu estou endemoniada, Cristo me curou, aconteceu isso, e os hospitais continuam cheios de pessoas doentes, a fila dos hospitais aumentando cada vez mais, e as igrejas aumentando mais os seus templos, anunciando curas, anunciando milagre, anunciando prosperidade, e nós vemos a situação do povo que frequenta as igrejas evangélicas. Há um crescimento, há uma prosperidade muito grande na vida dos seus líderes, como Edir Macedo, como Valdemiro Santiago, como esses líderes grandes que nós vemos aí no meio religioso, como Silas Malafaia, esse povo aí que tira o dinheiro do povo de Deus, enganam as pessoas, fazem uma lavagem cerebral, eles sim têm prosperidade, aqueles líderes mais altos, que eles dividem a renda da igreja, ou pastores recebem altíssimos salários para falar um cristianismo sem Cristo, e eles crescem, mas os demais são pessoas sofridas, pessoas que não têm paz, pessoas que têm a sua família dividida, tudo em nome desse Cristo, que eles, na verdade, é Moisés, que eles anunciam, falam que são cristãos, mas eles pregam a doutrina de Moisés, porque ela dá dinheiro, ela tem berganha por causa do sacrifício. Se as pessoas fazerem seus votos, se as pessoas fazerem o que querem, eles são abençoados. Se obedecerem os seus pastores, que eles chamam de pastores, eles são abençoados. Mas é uma promessa falsa, não é uma realidade. Você vê a decadência do povo que frequenta a igreja é grande. As pessoas entram ali, muitas das pessoas conseguem
algo porque eles param de fumar, param de beber, porque a pressão é grande, então deixam de gastar. Mas sua maioria é esmagadora, vão decaindo na vida financeira, porque levam oferta, dízimos, tantas e tantas coisas que eles conseguem, com a lavagem cerebral, tirar dinheiro de quem não tem. Isso que é uma filosofia, uma mágica que eles fazem ali, que eles conseguem realmente tirar dinheiro de quem não tem nada. Eles, inclusive, já vi pastor dizer, olha, se você não tem, você empresta, dá um jeito de arrumar o dinheiro para trazer aqui, que Deus vai dar uma bênção, uma mentira. E muitas pessoas desesperadas fazem isso. E muitas vezes, algumas coisas, por consequência da vida, pela misericórdia de Deus, tem algum crescimento e retribuem, vão lá, falam testemunhos e começam a falar. Mas não dá para entender, chega a ser uma coisa repudiante esse evangelho que está sendo pregado em nome de Cristo. Igrejas tradicionais estão já indo ao meio, ao modelo macedista, né? Fundada por esse Edir Macedo, com tanto horrores, com tanta enganação, esse evangelho anunciado, um verdadeiro roubo, e as pessoas não conseguem ver a maldade que tem esse homem, a riqueza como conquistou nas costas de um povo sofrido, um povo aí que vive uma vida terrível no Brasil. Nós vemos esse Silas Malafaia, o que faz com o povo de Deus, esses pastores da Assembleia de Deus, esses grandes pastores que ganham milhões. Meu Deus, é um absurdo. Cristo jamais está no meio desse povo. É festa evangélica, é desfiles evangélicos, é cantores ganhando milhões e milhões em nome de Cristo. Amados, Cristo não está neste meio. Jamais um cristianismo sem Cristo. Amado ouvinte, louvo a Deus por tua vida. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, canal Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri, para que nós tenhamos mais incentivo, está trazendo mais mensagem para o nosso crescimento espiritual. Meu telefone é 16 988 15 109. Se você quiser falar conosco, com a gente, estamos aí pronto para lhe atender. Graça e paz, um dia aí em perfeita vitória. Divulga o nosso trabalho para que nós vejamos o evangelho realmente que Cristo está nele, o evangelho que Cristo quer que nós anunciamos.